Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando aqui no seu eGeocraft. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando sobre agropecuária, mais precisamente falando sobre os sistemas de produção, discutindo as principais características, analisando os diversos modelos de produção que encontramos no espaço agrário brasileiro, beleza? Quer tirar todas as suas dúvidas, quer mandar super bem na prova, quer mandar esse vídeo para um amigo, fique à vontade para compartilhar e também deixa a dica para você nos seguir nas nossas redes sociais, porque lá você encontra mapas mentais, conteúdos gratuitos, listas, playlists, exercícios, questões e desafios para você tirar todas as suas dúvidas em relação à geografia, ok? Qualquer dúvida é sempre bom falar, pode deixar aqui nos comentários, aproveite se puder, deixa o like também para poder nos ajudar, beleza? Vamos nessa, sem mais delongas, questão número 1. Olha só. O sistema intensivo de produção se caracteriza pela letra A, baixa mecanização, letra B, pela proibição de insumos orgânicos, letra C, pela elevada produtividade ou letra D, pela preservação do espaço natural. E aí, quando eu falo de sistema intensivo, olha para a imagem sempre está aqui para te ajudar. Nesse sistema intensivo, onde eu caracterizo de maneira bem simples o uso intenso do solo, que busca um aumento da produtividade, eu tenho uma baixa mecanização, eu tenho uma proibição de insumos orgânicos, eu tenho uma elevada produtividade ou eu tenho uma preservação do espaço natural. E aí? Gabarito letra C. Esse sistema intensivo, ele é aquele que se caracteriza pelo elevado número de máquinas na produção, técnicas modernas. É um uso que busca intensamente o aumento da produtividade, onde eu vou estar desenvolvendo uma série de medidas para aumentar a produção, desde maquinários até produtos químicos e também técnicas de cultivo. Tudo bem? Então é baixa mecanização? Não. No sistema intensivo que a gente associa à agricultura moderna, eu tenho uma alta mecanização. Proibição de insumos orgânicos? Não, mas na verdade no sistema intensivo eu tenho o uso de insumos químicos principalmente para garantir a alta produtividade. Preservação do espaço natural? Não, aqui eu estou trabalhando com a ideia de preservação no sentido mais técnico, do tipo não tocar, não atrapalhar, preservar o desenvolvimento natural daquela área. Poxa, se eu estou alterando esse espaço para o cultivo, se eu estou tendo que retirar a cobertura vegetal nativa para cultivar determinada cultura, eu tenho sim alteração do espaço natural. Então, diante dessas alternativas, a que mais caracteriza um sistema intensivo é a letra C. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Foi fácil? Vamos para a questão 2. A imagem abaixo representa uma pecuária extensiva, agricultura tradicional, pecuária intensiva ou pecuária rudimentar. E aí? Vou até sair da frente, observa a imagem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma criação bovina, o gado está preso, está ali sendo alimentado por ração. Essas características do gado preso, alimentado por ração, controle veterinário, um custo maior também até para a criação desse animal e logo ter uma maior valorização da carne, ela se assemelha à pecuária extensiva, à agricultura tradicional, à pecuária intensiva ou à pecuária rudimentar? E aí? Essa imagem aqui exemplifica a chamada pecuária intensiva. Galera, vai uma informação importante. Pensou em pecuária intensiva? Pensa em gado confinado, o gado preso que a gente fala. Um grande controle sobre essa criação, com uso de técnicos de veterinário, uma série de elementos que garantem esse modelo aqui de produção mais intenso. Logo, a carne acaba tendo uma maior valorização no mercado. Beleza? Tranquilo? Questão 3. Qual das opções abaixo não é uma consequência do sistema intensivo de produção? Aquele sistema que nós falamos na questão 1. Qual dessas opções não é? Está errada.
em relação ao sistema intensivo de produção. Letra A, o aumento do uso de agrotóxicos. Letra B, a redução da produção. Letra C, a diminuição dos postos de trabalho. Ou letra D, o aumento da concentração de terras. E aí, quando eu tenho uma expansão desse modelo intensivo de produção, mecanizado, qual dessas opções não se relaciona? Letra... Ficou fácil, né? Se você prestou atenção na questão 1, você mata essa aqui rapidamente. Gabarito letra B. A redução da produção não é uma característica do sistema intensivo de produção. Como eu falei, o sistema intensivo de produção, ele busca um aumento da produtividade a partir de um uso intenso do solo. Olha só, o aumento do uso de agrotóxicos entra nesse contexto? Com certeza. Agrotóxicos que também são chamados, dependendo da perspectiva, de defensivos agrícolas, defensivos químicos, agroquímicos, mas basicamente são substâncias químicas que eu coloco no cultivo, na produção, para eliminar as pragas. Que pragas? Insetos, uso inseticidas. Ervas, herbicidas. Fungos, fungicidas. Ah, Igor, então ele defende a lavoura, ele defende a produção. Sim, entretanto, ao usar esse produto, eu acabo tendo como consequência, muitas vezes, a contaminação do próprio produto, a contaminação da lavoura, a contaminação do solo, a contaminação da água abaixo da superfície do lençol freático. E aí eu acabo comprometendo a biodiversidade, eu acabo promovendo um desgaste mais acelerado desse solo. Então eu preciso entender que o aumento do uso desses defensivos químicos é uma realidade do sistema intensivo. Diminuição dos postos de trabalho. Sim, principalmente quando eu analiso num âmbito mais geral. Com a mecanização do campo, eu tenho a substituição do homem por esses novos equipamentos que estão chegando. Ah, Igor, mas eu vi numa propaganda que a agricultura moderna, que o sistema intensivo gera novos empregos. Sim, em algumas determinadas funções onde eu exijo uma qualificação maior. Eu costumo falar o seguinte, é você pensar que numa determinada propriedade, há 20 anos atrás, eu usava 30 funcionários para fazer a colheita, que levava em média uma semana, vamos botar assim. Essa mesma propriedade hoje, a partir de um financiamento, de uma transformação na produção, ela incorporou uma máquina que faz a colheita. Essa máquina faz toda a colheita sendo operada por um único homem em 2 dias. Ou seja, eu gerei o emprego para o motorista daquela máquina, para o operador. Entretanto, eu demiti, eu excluí 30 funcionários, 20 funcionários. Então, no âmbito geral, quando eu penso principalmente em mão de obra menos qualificada, eu reduzo as opções, eu aumento o desemprego, eu substituo esse homem pela máquina. Ah, Igor, mas pode ter novas atividades surgindo? Novos empregos sim? Sim, novas profissões. Engenheiro agrônomo, por exemplo. Ok? Igor, aumento da concentração de terras. Sim, também pode ser uma consequência ligada à expansão do sistema intensivo. Eu tenho uma expansão da concentração de terras, uma vez que um grande proprietário ele vai adquirindo novas propriedades. E aí, com isso, ele vai ampliando a sua área de produção a partir da compra de propriedades menores que pertenciam a outros pequenos produtores. Ok? Questão 4. A organização produtiva, que ocorre através das relações familiares na produção, é conhecida como. Então, quando eu tenho uma produção onde impera ali, onde eu tenho principalmente relações familiares, cada membro de uma família realizando uma determinada função, atividade na produção, eu chamo isso aqui de agricultura familiar. Não, eu chamo de agricultura comercial. Não. Eu chamo de plantation. Não. Eu chamo de agricultura estrutural. E aí, quando eu tenho um modelo agrícola onde as relações familiares são mais influentes na produção, pouquíssimos, quando tem pouquíssimos funcionários, eu chamo esse modelo, essa organização de agricultura familiar,
que é praticada geralmente em pequenas propriedades, onde eu tenho um cultivo, muitas vezes, marcado pela policultura, pela subsistência, um menor poder de investimento na produção, então eu tenho uma dependência e muitas vezes uma necessidade de crédito, de apoio a esse pequeno produtor, ok? Valorização também dessa agricultura familiar, porque ela é responsável pelo abastecimento do mercado interno, com leguminosas, com verduras, com frutas. Então é importante pensar na importância da agricultura familiar compondo esse quadro agrário brasileiro, ok? Tranquilo? Questão 5. Modelo de produção agrícola comum no Sudeste Asiático, que faz uso do terraceamento e se destaca pela rizicultura. Esse modelo é conhecido como, então tá aqui, ó, o terraceamento, são aqueles terraços pluviais, onde eu tenho curvas de nível, sendo base para a produção da rizicultura, para reter a erosão pluvial, para diminuir, na verdade, o potencial da erosão pluvial. Eu consigo reter, agora sim, melhor dizendo, a água aqui para o cultivo da rizicultura. Esse modelo que segue essa técnica do terraceamento, eu chamo de agricultura comercial, agricultura de plantation, agricultura de jardinagem ou agricultura empresarial. E aí? Essa atividade do terraceamento, que já foi até questão de prova do Enem, eu chamo de agricultura de jardinagem. Letra C de casa. Tranquilo? Tudo bem? Acertou essa? Igor, eu estou com dúvida nos outros modelos. Calma, dessa vez eu não vou falar muito sobre plantation, sobre agricultura empresarial, sobre agricultura comercial, porque nas questões que vão vir agora, eu vou estar discutindo um pouquinho mais sobre esses termos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? É só deixar aqui embaixo. Questão 6. Olha só. Sistema comum. Ali está errado, ó. Comum em países subdesenvolvidos, sendo caracterizado pela prática da monocultura, pelo latifúndio e com uma produção voltada para exportação. Sistema comum em países subdesenvolvidos, como o Brasil, como a Índia, como o México. Nesse sistema, olha, eu tenho a prática da monocultura, do latifúndio, da exportação. Letra A, esse sistema é conhecido como plantation. Letra B, esse sistema é conhecido como agricultura de jardinagem. Letra C, esse sistema é conhecido como hidroponia. Ou letra D, esse sistema é conhecido como agricultura familiar. E aí? Naquela aula que você viu sobre modelos de produção agrícola, provavelmente o seu professor falou de um histórico brasileiro nesses sistemas de produção. De um Brasil que sofre, por conta da colonização, com heranças deixadas por esse modelo de produção. Um modelo de produção que usava mão de obra que era escravizada, que era marcado pela monocultura, as grandes produções de café, de cana-de-açúcar e até hoje, de soja. É esse modelo que na época se estruturava pelo latifúndio, uma grande propriedade voltada para as mãos de um único dono, e também uma mão de obra, uma produção voltada para o mercado externo. Essas características te fazem lembrar do quê? Do plantation, da jardinagem, da hidroponia ou da agricultura familiar? E aí? Letra A. Essas características, latifúndio, monocultura e exportação, são características do sistema de plantation, que é comum nos países subdesenvolvidos, porque era a base, era a estrutura de um modelo colonial que abastecia a metrópole de acordo com a Divisão Internacional do Trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando, esse modelo você ainda encontra em alguns países em desenvolvimento, onde você ainda tem um atraso tecnológico, onde você tem uma produção monocultora com muitas áreas sendo cultivadas, porém com baixo uso tecnológico e técnico também de conhecimento nas lavouras. Ok? Questão 7. O tipo de cultivo que não utiliza o solo, sendo a planta mergulhada em uma substância rica em nutrientes, é conhecido como... Então aqui, ó, eu estou plantando alface. Quando eu não uso solo, uso só uma substância química, eu dou o nome para um tipo de modelo.
O nome é agricultura familiar, agricultura comercial, hidroponia ou plantation? E aí? De acordo com a imagem, nesse modelo onde eu não tenho contato com o solo, mas sim com uma substância nutritiva que alimenta esse alimento, ficou redundante, né? Que alimenta essa cultura, eu vou falar que existe a hidroponia. Por isso, às vezes, você vai no mercado comprar alface, você encontra lá alface crespa, alface lisa, alface americana e alface hidropônica. E você repara que ela vem com raiz, ela vem toda inteira e já num saco. Por quê? Porque nesse modelo eu tenho uma facilidade maior para embalar e comercializar o produto, ok? Eu garanto também uma eficiência produtiva. Eu também consigo ter uma noção, controlar contra o desenvolvimento, né, da cultura, mas contra o aparecimento de pragas. Eu tenho uma técnica aqui muito voltada e controlada na produção, ok? Questão 8. A imagem abaixo representa essa imagem aqui, ó, onde eu tenho os gados num pasto. Representa agricultura comercial, agricultura familiar, pecuária intensiva ou pecuária extensiva. Essa aí eu não vou falar nada. Vou deixar você responder em 3 segundos, porque falei sobre uma produção muito parecida com essa, que era quase o oposto a essa. E aí? Vai ser agricultura comercial? Não. Não estou falando aqui de um modelo de produção agrícola, mecanizado, empresarial. Não. Vai ser agricultura familiar? Tem alguma relação familiar sendo representada na imagem? Algum cultivo de alimentos? Também não. Vai ser pecuária intensiva? O que eu falei mais cedo? Pecuária intensiva, você vai lembrar de gado preso, de controle alimentar, de confinamento. Esse gado está preso? Não, ele está transitando, ele está se deslocando. Então, na verdade, é pecuária extensiva. É o modelo mais tradicional de criação animal aqui, comparado à pecuária intensiva. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que o gado aqui ele não vai ter um controle alimentar como teria na pecuária intensiva. Ele fica mais sujeito a alguns problemas, como, por exemplo, acidentes que podem ocorrer. Ele pode também acabar se contaminando com alguma substância presente no alimento. Então, tem um menor controle veterinário também nesse modelo de produção extensiva. O sistema de cooperativas praticados por pequenos produtores tem como objetivos. Então, quando eu penso em pequenos produtores, vamos lá, pensei na agricultura familiar. Esses caras produzem com baixo investimento, muitas vezes, e eles precisam de ajuda. Como eu falei, é um pequeno produtor que não tem a mesma opção de crédito que um latifundiário, que um grande produtor. E o que eles fazem? Eles acabam se associando muitas vezes às cooperativas. E qual o objetivo de uma cooperativa? Proibir o uso de insumos e diminuir o custo, reduzir o custo de produção e aumentar a capacidade produtiva, aumentar a competição entre os produtores da cooperativa e preservar o solo, trocar produtos cultivados e aumentar a concorrência entre eles. A imagem ajuda. Esses pequenos produtores cooperados, eles acabam encontrando na cooperativa uma estratégia para reduzir o quê? Os custos. E além disso, ao reduzir os custos, eles conseguem aumentar a capacidade produtiva e competir de uma maneira um pouco mais firme, vamos colocar assim, competir um pouco mais com as grandes cadeias produtivas. Então a cooperativa ela serve para compartilhar, para dividir os custos do pequeno produtor. Então eu vou dividir os custos com frete, posso dividir os custos com maquinário, posso dividir os custos com compras de semente. Então a cooperativa ela auxilia os associados nesse processo. Tudo bem? Próxima questão. O uso de técnicas rudimentares, baixo uso de insumos agrícolas e o elevado uso de mão de obra de menor qualificação são características do agronegócio, da agricultura familiar, da agricultura moderna ou da agricultura tradicional.
Então, esse modelo que usa técnicas rudimentares, técnicas antigas, arcaicas, não usa tantos insumos, eu chamo de agronegócio, eu chamo de agricultura familiar, eu chamo de agricultura moderna, ou eu chamo de agricultura tradicional. E aí? Esse modelo eu chamo de agricultura tradicional. Professor, eu não poderia citar como agricultura familiar? Então, o texto não fala sobre uma relação familiar nessa produção, então eu não posso cravar nesse caso que eu estou falando de agricultura familiar. Ele faz menção principalmente o quê? As técnicas rudimentares, a baixa produtividade, a ausência ou quase total ausência de insumos agrícolas na produção, ou seja, uma agricultura mais tradicional, um método mais antigo, ok? A agricultura comercial é fundamental para o desenvolvimento do campo brasileiro. Dentre as consequências da agricultura comercial, chamado também de agronegócio, não podemos citar. Lembra do modelo intensivo que eu falei? Ele serve para você estudar a agricultura comercial. Qual dessas opções não se caracteriza como uma consequência do agronegócio, da agricultura comercial? Letra A, o aumento da geração de emprego. Letra B, a redução da desigualdade social. Letra C, o aumento do uso de agrotóxicos. Ou letra D, um abastecimento do mercado interno. E aí? Letra. Eita, calma aí. Ai, aqui deu ruim, hein? Dentre as consequências, podemos citar, porque senão não tem gabarito, ó. Podemos citar, porque não podemos citar. Então, ser alternativa incorreta. Aumento da geração de emprego? Não podemos citar, poderia ser letra A. Redução da desigualdade social? Também não, aumenta a desigualdade social. Abastecimento do mercado interno? Também aumenta. Então, olha só, fazendo uma correção, ó, deixa eu botar aqui para você ver. Vou até marcar aqui, ó. Não podemos citar? Não, ó, podemos citar. Deixa eu riscar isso aqui, ó. Dentre as características do agronegócio, da agricultura comercial, agora sim vai ficar bonito, ó. Podemos citar. Acontece nas melhores famílias. Estava demorando muito para eu errar na digitação de alguma questão. Já errei numa anterior, se eu não me engano, na 3, e agora eu dei mole aqui. Essa cisma que eu tenho de errar uma coisinha ou outra no vídeo. Mas acontece, somos seres humanos. Estamos aqui para errar. O importante é tirar as dúvidas. Consequência da agricultura comercial, então, o aumento do uso de agrotóxicos, que eu expliquei até mais cedo esse assunto. Ok? Vamos nessa. Agora eu rezando para não estar errado. Ó. Na agricultura de jardinagem, o uso, já errei, o uso da técnica de curva de nível busca aumentar a erosão do solo, impedir a entrada de água no cultivo, reduzir a fertilidade do terreno ou promover a retenção da água na encosta. Falei sobre isso ainda agora. Quando eu crio essa técnica de curvas de nível, qual é o meu objetivo? Letra. E aí? 10 segundos para você responder. 10 segundos para você perdoar o meu erro na questão anterior. Letra D. Na verdade, nessa agricultura de jardinagem, o meu objetivo é reter a água para poder cultivar aqui a risicultura, nessa localidade aqui, nesse degrau aqui. Tudo bem? Próxima questão. A agricultura intensiva vem ganhando cada vez mais espaço na economia mundial. Qual das características abaixo não se relaciona à agricultura intensiva? Ah, agora ficou parecido, pô. Dei mole, ó. Elevada produtividade? Sim. Elevado número de mão de obra? Não. Alto grau de mecanização? Sim. Intenso uso de insumos agrícolas? Sim. Sem querer eu botei o gabarito antes, por quê? Porque eu achei que era a mesma questão. Falei, pô, vou dar mole de novo. Mas olha, qual das características, agora sim, não se relaciona à agricultura intensiva? Qual dessas está errada? Elevada produtividade? Tá certo.
Eu tenho uma grande produtividade na agricultura intensiva, no modelo moderno, né? Agricultura moderna. Alto grau de mecanização? Com certeza. Intenso uso de insumos? Sim. Elevado uso de mão de obra? Não. Beleza? Devido a essa mecanização, eu vou reduzindo, em termos quantitativos, o número de mão de obra sendo utilizada nessa produção. Não estou considerando toda a cadeia produtiva. Ok? O crescimento do agronegócio no Brasil contribui para o crescimento também econômico do país, mas pode representar um risco para a segurança alimentar do nosso país. Pois, letra A produção no agronegócio é voltada prioritariamente para o mercado externo. Letra B, é um risco à segurança alimentar do país. Lembrando, segurança alimentar é a capacidade que uma nação vai ter de consumir o próprio alimento, o alimento que ela mesma produz aqui internamente. Letra B, o agronegócio possui um baixo nível tecnológico na produção, por isso a gente fica ameaçado. Letra C, contribui para diminuir a concentração fundiária no país. Então, o agronegócio contribui para aumentar as pequenas e médias propriedades. Ou, letra D, diminui a necessidade de importação de produtos tecnológicos. Por que o crescimento do agronegócio pode representar, não necessariamente já provocou e tal, mas pode representar um risco à segurança alimentar do país? Porque o agronegócio, o modelo de agricultura comercial, ele acaba tendo como característica importante para ele a produção voltada para o mercado externo. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Próxima questão. A agropecuária tem um papel importante para o desenvolvimento da sociedade, pois, letra A, é responsável pela produção de tecnologia de ponta. Letra B, concentra um número cada vez maior de pessoas. Letra C, produz alimentos e abastece as indústrias. Ou letra D, é responsável pela erradicação da fome no mundo. E aí, qual das opções melhor explica a importância da agropecuária? Letra C. A agropecuária é importante porque além da produção de alimentos que você consome, eu costumo falar o seguinte: se você vive no espaço urbano, dificilmente você produz, você cultiva o que você consome ao longo do dia, em termos de alimentação. A agropecuária, além de fornecer alimentos, bebidas, também é um setor responsável pela produção de matéria-prima para a indústria e para outros alimentos. Beleza? Para outros serviços. Galera, muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, fica o convite para vocês nos acompanharem aqui no nosso Geocraft, tanto no canal quanto nas nossas redes, onde eu vou estar produzindo conteúdos gratuitos para você. Beleza? Fico por aqui. Espero você no próximo vídeo. Bons estudos. Valeu!